tinha caído na minha. Mas não, Vitor. Eu estava bem tranquilo, eu fiquei bem em paz. Falei, eu estou bem em paz aqui, porque ele vai colocar outro. Não, estou suando já, pastor. A mão está tremendo, caiu o celular, daqui a pouco caiu o microfone. Misericórdia. Tiago. O Tiago lá, pastor. Meus irmãos, é uma honra poder estar aqui, servi-los na presença do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Sevilho. É uma bênção, né, irmãos? Pastor Sevilho é uma bênção. Não tem como não amar pastor Sevilho. É difícil. Eu sou suspeito em falar. Não vou falar porque ele sabe o quanto eu amo ele. Amo a missionária Creuza e toda a sua família. E isso não é puxa-saco. É de coração. É de verdade. Eu aprendi muito e tenho aprendido muito com o pastor Sevilho. Ele é uma bênção na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família também. Amém, irmãos? Eu vou ser bem breve. Ele falou para mim ir até 10 horas. Eu falei, é muita coisa. 10 horas? Ele falou 10 horas. Eu falei, que isso, pastor? 5 minutinhos, nós estamos indo embora. Irmãos, Marcos, capítulo de número 5. Dá um ré maior para mim aí, varão. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, pois eu não abro mão do evangelho da cruz. Contra mim, com palavras, me intimida, maior aquele que está com Jesus. Sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus. Eu clamo a papai. Eu olho pra Jesus. Nada pode parar. Mesmo que pedras venham contra mim, e com palavras que não, maior é aquele que está em ti. Oh, oh, oh. Com Jesus sempre vou me levantar. O amor de Deus na cruz, eu clamo a papai. Ó, vem com teu poder. O amor de Deus na cruz, o autor da vida. Capítulo de número 4, 5 de Marcos, versículo de número 21. Um texto bastante conhecido, irmãos, mas foi o texto que Deus colocou no meu coração. E passando Jesus outra vez com um barco. Põe aqui no telão que é a minha. Dá para pôr? Livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo 21.
E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare a e viva. Amém? Tome o seu assento. Eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode gritar que Deus me abandonou. Vai. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende as mãos pra me levantar. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em que eu tenho crido pra fazer. Essa é a hora, Deus toca e nova transforma. Tenho vida em Deus, esperança em Deus, força em Deus, tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu amo Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada, né? Nada pode parar o autor da vida. Não é mesmo? Meus irmãos, nós lemos um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada. E falar de Jesus é muito fácil, porque Jesus, ele tinha uma maneira simples de andar, de caminhar e de falar. Aonde Jesus chegava, Marcos, as palavras de Jesus, elas eram simples e diretas. E aonde Jesus ia, ele pregava para cada povo de uma maneira em que ele estava, na situação daquele povo, na localidade daquele povo. Se ele quisesse pregar sobre casamento, ele ia lá e pregava sobre as 10 virgens. Aonde Jesus chegava, ele tinha uma maneira simples de pegar, simples. E falar de Jesus era muito fácil.
Porque Jesus, irmãos, em sua pessoa bendita, aonde Jesus passava, Vitor, alguma coisa de muito grande sempre acontecia. E nós lemos um texto aqui que Jesus pega o barco num dia e atravessa para um outro lado, em busca de fazer a obra do Pai e ensinar as Escrituras. A intenção maior de Jesus era evangelizar, levar o Evangelho, e por onde ele passava, ele curava, ele batizava, ele libertava, e ele pregava, sempre dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando desce do barco, como de costume, aonde Jesus andava, uma multidão acompanhava Jesus. Aonde Jesus chegava, muita gente acompanhava Jesus. Era tanta gente que ficava muitas das vezes difícil Jesus se locomover, Jesus andar, porque a multidão vinha de um lado, de outro, apertava Jesus. Por quê? Porque sabiam que de Jesus alguma coisa vinha alguma coisa de especial de Jesus. Sabia que solução para problema estava em Jesus. Sabia que alcançar um objetivo era em Jesus. Sabia que uma cura para a sua família, para o seu lar, era em Jesus. Sabia que podia contar com Jesus. Por quê? Porque muitos, até mesmo naquela hora, naquele momento, naquela época, não conhecia Jesus, mas já tinha ouvido falar de Jesus. É interessante que nós nos reunimos aqui nessa noite, na Adebrais Vargem Grande, e nós nos reunimos no nome de um só, no nome do Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Ninguém saiu da sua casa e veio aqui hoje no nome de Pedro. Ninguém saiu da tua casa e veio aqui hoje no nome de Paulo. Ninguém saiu da tua casa e veio aqui hoje no nome de Buda. Ninguém saiu da tua casa e veio aqui hoje no nome do pastor Servilho. Mas você se levantou da sua casa, falou: eu vou sair de casa hoje, eu vou à casa do Pai, no nome do Senhor Jesus, porque eu sei que quando eu chegar lá, alguma coisa Jesus tem para mim. Se você veio buscar algo de mim aqui hoje, você vai sair daqui de mão vazia. Mas se você veio buscar algo do Todo-Poderoso, pode levantar sua mão direita para cima e já começar a adorar, porque Ele tem algo para te entregar aqui hoje. Eu não tenho nada, mas Jesus tem. Pastor Servilho não tem. Tem, pastor? Não tem. Ismaías tem alguma coisa para entregar para esse povo? Não tem, mas eu quero te dizer uma coisa: o Todo-Poderoso Jesus, o grandão da Galileia, Ele já se faz presente. Antes de você adentrar o culto nessa noite, Ele já se fazia presente, e Ele tem algo de especial para entregar. Hoje ninguém vai sair daqui de mão vazia. Hoje ninguém vai sair daqui da maneira que entrou. Deus tem algo especial para entregar para você. Só quem acredita jogue a mão lá em cima e libera um glória para Jesus aí. A multidão apertava Jesus, e de repente chega alguém correndo até Jesus, desesperado, Ismaías. Porque quando alguém está desesperado, irmão, está precisando de alguma coisa, pastor Servilho, vai correndo para os pés de Jesus. Ele pode dizer: eu não acredito, Natan, em Jesus. Eu sou ateu, eu não creio em Jesus, eu não creio nessas coisas. É tudo balela, a Bíblia é balela, o que esse povo prega é balela. Mas quando a coisa aperta, irmão, é para os pés de Jesus que ele corre. Quando as coisas ficam difíceis, corre para o pé de Jesus. Liga para o pastor, fala: pastor, levanta a igreja em oração aí, porque eu estou passando por um problema muito grande. Pastor, ora por mim aí. Mas você não acredita em Jesus, porque está pedindo oração. Eu não acreditava, mas eu sei que o médico não pode, o advogado não pode, o juiz não pode, mas o grandão da Galileia, ele pode. E eu vim aqui para pregar sobre ele para você e dizer que se está impossível para você, se está impossível para você, para a tua família, se está impossível na tua casa, se o médico desenganou, se a porta está fechada, se você não encontra a saída, você está no lugar certo. Jesus chegou e tem algo especial para entregar. Ei, receba isso, amado. Oh, aleluia.
Jairo chega desesperado para Jesus, pastor. Correndo desesperado. Um dos principais da sinagoga, um dos homens mais importantes daquele tempo, daquele lugar. Desesperado ele chega até Jesus, porque a sua filha, com cerca de 15 anos de idade, estava em casa à beira da morte. Estava em casa quase morrendo, moribunda. E Jairo sabia que Jesus havia de chegar na cidade. Jairo sabia e já tinha ouvido falar desse Jesus, porque a fama de Jesus corria por muitos lugares. As pessoas ainda não tinham visto Jesus, mas já sabia da fama dele. As pessoas ainda não tinham encontrado com Jesus, mas sabia que Jesus era famoso. Jairo pensa: Jesus está vendo aí, ele vai vir aqui na minha cidade? Vai. Tem certeza? Tenho. Eu vou correr para Jesus. Por quê? Porque eu sei que Jesus pode solucionar o problema que o médico não pode solucionar. Eu sei que Jesus pode fazer o que o médico não pode fazer. Eu sei que o impossível eu não encontro em Pedro, eu não encontro em Paulo, eu não encontro em João, mas eu encontro em Jesus. Eu vou até Jesus, porque eu sei que Ele pode curar minha filha. Eu vou até Jesus, porque eu sei que Ele pode solucionar o meu problema. É Jesus, é. Eu vou atrás dele. Você é doido? Você vai incomodar o mestre? Ele está lá ocupado. Você vai incomodar ele? Porque eu vou incomodar ele sim. Sabe por quê? Porque quando nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos incomodar o mestre sim, irmão. É na hora de dificuldade, de problema, é quando a situação aperta, nós precisamos incomodar o mestre se queremos vitória. Temos que gemer aos pés de Jesus mesmo, irmão. Temos que chorar aos pés de Jesus. Mas, irmão Abraão, eu preciso procurar por Jesus só quando eu estou na dificuldade, só quando eu estou no problema? Não, você precisa procurar Jesus todo dia. É certo que tem muita gente que só procura Jesus quando o calo aperta. É certo que tem muita gente que só corre aos pés de Jesus quando as coisas estão difíceis. Aqui nessa noite não tem, porque todos que vieram aqui sabem que somente em Jesus é que pode encontrar solução para o teu problema. Jairo falou: eu vou ter com Jesus, eu vou correr aos pés de Jesus, eu vou correr até os pés. Eu sei que Ele pode solucionar. Por quê? Porque eu ouvi falar que um dia ele entrou numa cidade chamada Naim. E quando ele vem adentrando na cidade, alguém falou para mim que ele foi chegando e vinha ao encontro dele um esquife, alguém trazendo um morto em cima de um caixão. E naquele tempo era falta de educação você parar em frente ao caixão. O corpo ia na frente, as pessoas ao lado e atrás, nunca à frente. Era falta de respeito com o morto. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus entra na frente daquele velório, entra na frente daquele cortejo. E quando ele olha e vê alguém chorando aqui, outra pessoa chorando acolá, ele olha para o lado e vê uma mulher que chora desesperadamente. Ele chega àquela mulher e pergunta para ela: ei mulher, por que é que você está chorando? Ela olha para Jesus e diz assim: o meu marido morreu, eu perdi o meu esposo, e agora estou indo enterrar o único bem precioso que me sobrou, o meu único filho. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: fica tranquila, mulher. Por quê, Senhor? Por que fica tranquila? Porque o menino não morreu, ele apenas está dormindo. Alguém olha para Jesus e vai: esse cara é louco. Além de entrar na frente do caixão, de respeitar o morto, ele ainda está dizendo que o morto está dormindo. Ele só pode ter louco. Alguém dá risada, alguém tira sarro de Jesus. Ele só não sabia que o dono da vida, o autor da vida, estava passando ali naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus chega e toca o esquife. A Bíblia diz: e tocou Jesus no esquife. Mas eu acredito, Ismaías, que Jesus tocou no coração daquele morto, Marcos, porque o coração dele já estava gelado. O sangue já tinha parado de circular, já tinha coagulado, estava sem vida. A Bíblia não fala, mas de repente há 12, 16 horas, 24 horas, eu não sei, mas já estava morto, pastor.
estava sem vida nenhuma, o sangue já estava grosso, coagulou. Eu fico imaginando Jesus, o autor da vida, chegando perto daquele caixão, daquele moço, colocando a mão no seu coração. E enquanto Jesus coloca a mão no seu coração, eu fico imaginando que o sangue começa a descoagular. Eu fico imaginando que a vida começa a voltar àquele corpo. Eu fico imaginando que o corpo daquele moço, o sangue dele começa a esquentar mais. E como o corpo começa a esquentar, de repente a vida começa a voltar. Aquele moço que já estava sem cor, branco, já estava ficando roxo, começa a voltar a roçar. A sua bochecha começa a ficar diferente, o seu rosto começa a ficar diferente. Há um brilho de vida chegando ali. E eu fico imaginando, de repente Jesus olha e fala: ei moço, levanta-te aí agora. E de repente aquele menino se coloca de pé. A multidão olha e fala: quem é esse que entra na frente do caixão desrespeitando o morto? Mas ele não entra de qualquer jeito, ele não entra à toa, ele entra para operar milagre. E ele entrou aqui nessa noite e quer operar milagre na tua casa também. Se você veio aqui hoje, vem para adorar, irmão. Se você saiu da tua casa hoje, saiu para adorar. Enquanto você adora aqui, Jesus entra no seu lar. Enquanto você adora aqui, Jesus está curando na tua família. Enquanto você adora aqui, Jesus está abrindo porta de emprego lá fora. Enquanto você adora aqui, Deus está fazendo o impossível acontecer na tua casa. O que você veio buscar? O que você veio pedir? Jesus tem. O que você veio, Jesus tem para você aqui hoje. É libertação, Jesus tem libertação. É cura, Jesus tem cura. É a salvação daquela pessoa que alguém já olhou para você e falou: aquele ali já era, aquele ali está acabado, aquele ali não tem mais jeito, aquele ali, a cachaça acabou com ele, as drogas acabou com ele, a prostituição acabou com ele. Mas Jesus está dizendo: enquanto estiver esperando a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nele? Você crê nele? Levanta a sua mão direita para cima. Crê nele? A mão direita lá em cima, lá em cima, lá em cima. Eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que é impossível aos teus olhos, hoje se tornará possível, porque Deus está entrando na tua causa. Recebe isso em nome de Jesus. Jesus vai surpreender crente aqui essa semana, irmão. Se prepara. Jesus vai surpreender pessoas aqui esse mês. Se prepara. Tem coisa que você pediu a Deus e que você chegou aqui hoje e disse: Senhor, está impossível. Jesus falou: você chegou no lugar certo. Eu sou o Deus do impossível. Tem pessoa que chegou aqui nessa noite e falou: Deus, eu não oro mais, eu não aguento mais, eu entrego os pontos, não dá mais para mim. Mas Deus te trouxe aqui, manda eu te dizer: é agora que Ele entra e começa a fazer o que você não pode fazer. O que você podia fazer, Jesus já fez, você já fez. Agora é a hora dele fazer. Deixa papai trabalhar. Deixa o grandão da Galileia trabalhar. Deixa o grandão da Galileia fazer o que ele pode. Deixa ele fazer. É impossível para você, não é impossível para ele. É impossível para você, não é impossível para ele. Jairo falou: eu vou lá. Eu vou orar. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Por que ele não pode curar minha filha? Ela não morreu ainda, está viva. Eu vou lá. E quando Jairo chega, fala: mestre, será que porventura o Senhor teria só um tempinho para dar um pulinho lá na minha casa? Por quê? Porque a minha filha está moribunda à beira da morte. E se o Senhor tão somente for lá e tocar nela, eu sei que ela vai ser curada. Olha a fé de Jairo. Vai lá na minha casa, Jesus. Jesus está perguntando para você: o que você está precisando? Convida Jesus para ir lá para a tua casa hoje. Qual é o problema que você está passando lá dentro da tua casa?
Qual é o problema lá dentro da sua empresa? A dificuldade. Convida Jesus para ir com você trabalhar amanhã, irmão. Convida Jesus para ir para a tua empresa amanhã. Convida ele para ir para a faculdade amanhã. Convida ele para ir para o curso amanhã. Convida Jesus para ir lá para a tua casa lá. Aquela vizinhança que está te perturbando, tirando a tua paz. Aquela pessoa que só te aponta, que fica jogando piadinha. Convida Jesus para ir com você hoje. Você vai ver que quando você chegar lá, Satanás já vai ter batido em retirada. Porque aonde ele chega, Satanás não fica. Satanás não aguenta. Tem que bater em retirada. Tem que bater em retirada. Jairo pede para Jesus: vai lá, Jesus, corre lá em casa. Jesus fala: vamos lá, Jairo. A multidão apertava Jesus. Era muita gente. Os discípulos ao redor. A multidão apertando ao redor. E Jesus tentando chegar na casa de Jairo. Mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho havia uma menina que tinha um fluxo de sangue, quase da idade da filha de Jairo. Aproximadamente 12 anos de idade, pastor Severino. Aquela menina sofria de um fluxo de sangue. Pastor, ela sofria daquele fluxo. Já tinha gastado todo o seu dinheiro com médico. Já tinha gastado todos os seus haveres com remédio. Já tinha procurado em toda a redondeza solução para o seu problema. E não havia ainda encontrado solução para tudo que ela estava passando. Aquela menina perdeu a sua casa. Foi excluída da sociedade. Foi jogada para fora da sua tenda, da sua casa. Foi levada para um lugar e ficou reclusa. Porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue naquele tempo insensato, ela era tida como impura. Ela era tida como imunda. Ela não podia ter convivência com a sociedade. Ela não podia conviver com as pessoas ao seu redor. Ela não podia conviver com os seus amigos. Ela não podia conviver com a sua família. Ela tinha perdido contato com o pai. Tinha perdido contato com a mãe. Já não falava com os irmãos. Já não via mais os amigos. Ela estava desprezada, lançada, escondida fora da cidade. Mas ela também ouviu falar que naquele dia ia passar alguém ali que podia solucionar o problema dela. Ela ouviu falar que aquele dia ia passar alguém ali que entrou um dia na cidade chamada Jericó. E quando um cego que estava à beira do caminho mendigando começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, olhou para trás e perguntou para o cego: cego, o que você quer? O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente os seus olhos se abriram e ele passou a enxergar. É mesmo? Quando aquela mulher ouviu falar disso, quando aquela mulher ouviu falar que esse mesmo Jesus estava passando na cidade, eu creio que ela teve um impacto na sua vida. De repente ela se despertou. Aquilo que estava tudo acabado para ela, ela olhou ali numa luz no fim do túnel e viu que ainda tinha solução para o teu problema. Quando ela pensou que ia morrer à míngua, sem ninguém, desesperada, ela viu uma luz brilhar no fim do túnel. E qual era essa luz? Essa luz era Jesus de Nazaré, que estava passando naquela cidade. Quando ela ouviu falar que Jesus passava ali, ela saiu correndo de dentro da sua casa, pastor, e falou: eu vou ter com esse Jesus aí. Eu sei que as pessoas não vão querer que eu chegue até ele, porque eu sou impura. As pessoas sabem da minha história, não vai deixar eu me aproximar. Mas eu vou me camuflar aqui. Eu vou me esconder aqui, Marcos. Vou colocar um pano na cabeça e vou ir caladinha. Vou ir caladinha, não vou deixar ninguém me ver, Natan. Eu vou chegar quietinho. Eu vou sentar lá no último banco. Ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver. Ninguém vai falar mal. Ninguém vai me ver. Todo mundo, ninguém vai me ver. Mas eu vou chegar lá quietinho, quietinha, e eu vou tocar nas solas de Jesus. E quando eles me verem, já vai ver eu curado, já vai ver eu curada, já vai ver eu saltando de alegria, porque eu vou tocar nas solas dele. Eu vou tocar em Jesus é hoje. Aquela mulher saiu. Ela encontrou muitos obstáculos no caminho.
mas ela não desistiu. Ela encontrou muitas pedras de tropeço no caminho, mas ela não parou. Ela encontrou muitas dificuldades pelo caminho, mas ela não desistiu. Sabe o que eu te convido aqui nessa noite a fazer? Independente da situação que você está vivendo, independente do tamanho do problema que você está enfrentando, independente dos obstáculos que tem na sua frente, na sua caminhada, Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: não desista, não para. Mas está doendo, continua. Não estou conseguindo caminhar, se arrasta. O importante é você não parar. O importante é você continuar. O importante é você prevalecer. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Jesus te trouxe aqui para te dizer: essa provação não vai te parar. Deus está trabalhando ao seu favor. A multidão podia parar aquela mulher. A multidão podia ter parado ela. A dificuldade podia ter parado ela. Os problemas podia ter parado ela. Mas ninguém para e ninguém consegue parar aquele que confia no autor da vida. Ninguém vai conseguir parar você, porque você tem um Deus que zela por ti. Ninguém vai te parar nessa caminhada. Se alguém entrou aqui hoje pensando em desistir, pensando em parar, já não aguenta mais, a dificuldade está grande, os problemas estão grandes, você veio no lugar certo. Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu estou te fortalecendo hoje, estou te dando graça hoje, estou tirando você do chão hoje, estou pegando pela tua mão direita. Se eu fosse você, eu já tinha levantado a mão para receber, porque eu estou profetizando, irmão. Jesus está pegando na tua mão direita hoje, está te colocando de pé, está dizendo: não temas, eu estou contigo, te chamei pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. A mulher não, dificuldade não vai me parar, eu vou ter com Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher corre, pastor, e vai em direção a Jesus. A multidão apertando ele, eu fico imaginando ela se camuflando, entrando no meio de um... Dá uma licencinha aqui, por favor. Ei, você não está vendo que não dá para passar, mas por favor, eu só quero dar uma passadinha, eu quero ver o mestre. Não, mas todo mundo quer ver o mestre. Fica aqui, não, mas eu preciso dar uma passadinha aqui, é rapidinho, é coisa rápida. Eu acho que eu te conheço. Não, você não me conhece. Você não me conhece, por favor, dá licença, porque eu preciso passar. Você não está vendo que a multidão é grande? Eu estou vendo, mas eu preciso passar. Você não está vendo que está muita gente aqui? Não dá para você. Não, mas eu preciso ir ter com o mestre. Eu sei, todo mundo quer ter com o mestre. Não, mas a minha dificuldade é maior, o meu problema é maior, eu preciso estar lá. Não, vai dar uma paradinha aqui, não, mas eu não vou desistir agora, não, eu não vou parar, eu preciso entrar, eu preciso tocar, eu preciso chegar, é assim, eu preciso chegar, eu preciso tocar no mestre. Mas você não está vendo que não dá para você entrar aqui? Você vai entrar aqui para quê? Dá licença, dá uma paradinha aí, você está atrapalhando, você vai lá incomodar o mestre. Não, eu preciso incomodar ele. Por quê? Porque eu preciso de um milagre que só ele pode me dar, eu preciso de algo que só ele pode me dar, então eu vou lá. Não vai dar licença, não, então eu empurro. Sai daqui, dá licença, sai empurrando. Não importa como você vai chegar, mas toca nas vestes de Jesus aqui, ó. Toca nas vestes dele, toca nas vestes dele. Como eu toco nas vestes, troca com o incomodo o mestre, chama a atenção dele. Como dá glória a Deus, manda aleluia, sapateia, dá o sinal de que você está vivo. Não importa, o importante é você incomodar o mestre. Incomoda o mestre, incomoda ele, incomoda, fala: eu preciso de um milagre hoje aqui, Jesus. Eu preciso de um milagre. Eu já tentei de todas as formas e não consigo. Somente o Senhor pode me dar um milagre. Somente o Senhor pode fazer um milagre. Ele é o Deus do impossível, Ele faz. Ela foi, empurrão de cá, estava cotovelada no outro dali, e ela foi se aproximando de Jesus. Cada vez que ela lutava e caminhava mais perto de Jesus, ela ficava. Cada vez que ela não desistia, Ismaías, e ia prosseguindo mais perto de Jesus, ela chegava.
Pastor, cada vez que a pessoa falava para aqui, você não vai chegar, você não vai continuar, e ela não vai continuar, e ela continuava se empurrando, se metendo no meio da multidão, mas perto de Jesus ela chegava. Não importa a dificuldade, irmão, dobra o seu joelho na madrugada, ora um dia, se não deu, ora o segundo dia, ainda não chegou, ora o terceiro, não chegou, cai no jejum, não deu certo, cai na vigília, não deu certo, é madrugada, ora sem cessar, mas insista, não para. Insista, não para, insista, não para. O milagre vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Oh, glória. Eita, glória. Eita, glória. Aquela mulher foi. E quando eu fico imaginando, quando ela chegou perto de Jesus, que ela se aproximou de Jesus, que ela viu Jesus ali, pertinho dela, ela falou: é agora. É agora, eu não preciso chamar ele, eu só preciso tocar. Eu não preciso incomodar ele. Talvez na mente dela ela disse: eu não vou chamar ele, porque é tanta gente, ele não vai me ouvir. Mas eu vou só tocar. Eu só vou tocar. E ela foi se aproximando por detrás de Jesus. E a Bíblia diz que ela vai e toca nas orlas das vestes de Jesus. E quando ela toca nas orlas das vestes de Jesus, a Bíblia diz que não foi 15 minutos depois, irmão. Não foi um dia depois, pastor. Não foi um mês depois. A Bíblia diz que imediatamente o fluxo de sangue parou. Irmão, quando você toca em Jesus com fé, o seu milagre não é para amanhã. O seu milagre não é para depois de amanhã. O seu milagre não é para daqui um mês, uma semana, não. O seu milagre é para hoje. Se prepare, porque eu vou dizer aqui agora. Se eu fosse você, eu levantava a mão para receber o que eu vou falar aqui. O seu milagre vai dar o que falar, irmão. A sua região vai ouvir o que Deus vai fazer na sua vida. A tua casa vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. A tua família vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Lá no seu trabalho as pessoas vão ver o que Deus vai fazer. Se prepara para viver o que Deus tem preparado. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não viram, aquilo que nem chegou ao teu coração, são todas as coisas que Deus tem preparado para ti. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Jesus parou, olhou para trás e falou: alguém me tocou, alguém me tocou. Não, senhor, mestre, a multidão está te oprimindo, te apertando. O senhor disse que alguém te tocou. Sim, alguém me tocou. Alguém me tocou, só que alguém me tocou diferente. Porque tem muita gente que ela vai na igreja, irmão, e quer receber um milagre, mas ele não chega na igreja, não abre a boca, pastor, para dar um glória a Deus, um aleluia. Não toca em Jesus de maneira nenhuma. Não chama a atenção de Jesus para nada. Entra calado, sai mudo. Como é que Jesus vai atender uma pessoa que não chama a atenção dele? Como é que Jesus vai trazer resposta para alguém que não chama a atenção, Marcos? Precisa chamar a atenção de Jesus, mas entra na igreja calado, sai calado. Precisa chamar a atenção de Deus. Chega na igreja da glória, não estou sentindo nada, é assim mesmo. A gente dá glória para sentir, não sente para adorar. A gente dá glória para sentir. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Por quê? Porque muitos me adoram de lábios. Muitos me adoram de lábios, mas o coração. Mas aquele que entrou aqui nessa noite com o coração voltado para Deus, para adorá-lo na beleza da tua santidade, pode ter certeza, tu está levando para casa aquilo que tu veio buscar. Tu está levando para tua casa aquilo que tu veio buscar. Se prepara, leva Jesus para casa, leva a bênção de Jesus para casa, leva para casa aquilo que você veio buscar, porque hoje chegou vitória para a tua vida, chegou vitória para a tua casa. Se prepara, recebe o que Deus tem para te entregar aqui nessa noite. A mulher correu desesperada, Senhor, com medo. Fui eu quem te toquei, Senhor. Eu estava assim, é mesmo? Fica tranquila, filha, vai em paz. A tua fé te curou. Você não precisa apenas tocar. Você tem que tocar com fé.
Não adianta nada chegar e tocar, mas não tocar com fé. Ana orou 25 anos para um milagre e não recebeu. No dia que ela orou para o milagre, falou assim: Deus, se o Senhor me der, eu me entregarei para servir ao Senhor diante da arca do concerto. Ana voltou para casa e 9 meses depois a vitória chegou dentro da casa dela. Toca com fé, irmão. Quando Jesus continua a caminhada, vem alguém correndo. Jairo, meu Senhor, não incomodes mais o mestre. Por quê? A menina morreu. Só que Jairo não estava andando sozinho. Jairo estava levando o dono da vida para a casa dele. Jesus chega na casa e já fala: calma, Jairo, vamos lá. Quando chega, estava uma confusão, um alvoroço, todo mundo dentro da casa. Todo mundo, aquela bagunça, sabe? Os contadores de derrota, os fofoqueiros de plantão, que só aparecem para contar a derrota, pastor, sabe? Aqueles lá que só aparecem na hora de contar a derrota. Quando você está no problema lá, tal, ninguém estende a mão para ajudar, mas para contar a tua derrota aparece um monte. Faz fila na porta de casa. O que está acontecendo? Quando você menos espera, o Vargem Grande todo está sabendo da sua derrota. Sangue de Jesus tem poder. Estava cheio, Jesus falou: pode sair todo mundo. Vaza, tchau. Não, sai. Só vai ficar eu, o pai da menina, a mãe da menina e os discípulos aqui, Pedro, Tiago e João. O resto, tchau. Porque você não precisa da sua casa cheia. Você precisa de quem está do seu lado no mesmo propósito que você. Não é casa cheia que faz a diferença, é quem tem o mesmo propósito. A minha esposa tem um dizer, e é a verdade: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Tenha do seu lado quem tem o meu propósito que você. Quem quer chegar no mesmo céu que você. Quem quer atingir o mesmo nível de céu que você. Sai. Só ficou Jesus. Só ficou o pai, a mãe. Pedro, Tiago. E a Bíblia diz que Jesus chega e diz a ela assim: Talita cumi, menina, levanta-te. Observe que Jesus não gritou. Observe que Jesus não passou 40 minutos orando. Observe, sabe por quê? Ele podia. Por que ele não fez isso, pastor? Porque ele era o dono da vida. E aonde o dono da vida chega, não precisa de muito. Aonde o dono da vida chega, ele não fala muito. Apenas uma palavra. Quando ele chegou no túmulo de Lázaro, ele disse: Lázaro, sai para fora. Quando ele chegou diante do cego, ele disse para o cego: enxerga, vai em paz, a tua fé te salvou. Logo ele enxergou. Quando ele chegou no filho da viúva, ele disse: levanta, moço. Ele levantou. Jesus não tem muito como. É pá. Menina, levanta. E a Bíblia diz que imediatamente ela se levantou. E quando ela se levantou, Jesus disse: dá de comer para a menina. Eu fico imaginando a multidão que lá fora estava dizendo: esse cara é doido. A menina está morta, ele vai fazer o que lá dentro? E Jesus dizendo assim: ó, eu sou o dono da vida. E eu cheguei. E quando o dono da vida chega, alguma coisa tem de acontecer. Se coloca de pé, por gentileza. Oh glória. O dono da vida chegou aqui. O dono da vida está presente aqui. O dono da vida veio a este lugar aqui. O dono da vida, ele está passeando no meio de vós aqui. O dono da vida está curando enfermidade hoje aqui. O dono da vida está curando enfermidade hoje aqui. O dono da vida está abrindo porta onde não há porta aqui. O dono da vida está operando um milagre aqui que somente Ele pode operar. Feche os seus olhos, fecha. Feche os seus olhos, fecha. Feche os olhos, Deus. Nós não estamos reunidos aqui no nome de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Nós nos reunimos aqui no nome daquele que pode todas as coisas. Nos Deus do céu, nos Deus que opera milagre, o Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai permanecer eternamente. Tu não muda, eu mudo, a igreja muda, mas o Senhor é imutável. O Senhor é ontem, o Senhor é hoje, e o Senhor permanecerá sendo eternamente. Portanto, Deus,
Se é alguém que entrou enfermo aqui nessa noite, cura. Se é alguém que precisa de uma libertação, liberta. Se há alguém aqui nessa noite que precisa de uma porta aberta, abre a porta, porque o Senhor é o Deus que opera sinais, sem deixar sintoma, sem deixar passando mal. Eu, em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, eu profetizo que haja cura, haja milagre nessa noite, e que o nome do Senhor seja glorificado. Você que pode aplaudir Jesus o mais alto que você puder. Deus abençoe.